Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo, já deixa o like para fortalecer. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro. Finalmente o Corinthians vai jogar essa semana, família. Tem bastante novidade aí, vou falar sobre o treino. Também tem declaração do Alessandro, uma reviravolta aí, o Mancini pediu a permanência de um defensor e também clubes da Europa de olho em jogador da base do Corinthians. Mas antes das notícias, vou pedir, família, a função Seja Membro já está liberada. Então, quem quiser colaborar com o canal John do Timão e ter acesso aí a diversas vantagens, fique à vontade, já está embaixo no vídeo a função Seja Membro. Pode clicar, vai ter o vídeo com as explicações e qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, família. Demorou? Então, pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Bom, como vocês sabem, o Corinthians ainda não jogou no ano de 2021. A gente faz a estreia quarta-feira agora contra o Fluminense em casa às 9h30 da noite. Jogo com transmissão da TV Globo na Neoquímica Arena. E aí, pensando nisso, o Wagner Mancini vem fazendo diversos trabalhos específicos com a nossa equipe. Primeiro, ele estava treinando muito bola parada. Depois, transição ofensiva, que estava muito abaixo. A equipe do Corinthians não estava conseguindo impor velocidade, impor um ritmo forte nos contra-ataques. Então o Mancini reconheceu isso, trabalhou com a nossa equipe. E o que a gente espera é que a equipe do Corinthians vença esse jogo contra o Fluminense, que é um adversário direto na briga pela Libertadores. O Flávio de Oliveira, que é nosso preparador técnico, fez um primeiro trabalho com a equipe ontem de manhã. Depois o Mancini fez um trabalho reduzido, em espaço reduzido. Dividiu o grupo todo em 4 partes e fez um trabalho ali reduzido para aumentar a capacidade dos jogadores de saírem jogando quando estiverem apertados. Isso ajuda muito na parte defensiva, quando o outro time tenta apertar. O jogador sai tocando com qualidade, ganha mais espaço, joga em superioridade numérica na parte do ataque. Então, o Mancini tá pensando bem aí, tomara que a gente vença esse jogo contra o Fluminense. E aí, rapaziada, o que estão achando do trabalho do técnico Wagner Mancini à frente da equipe do Corinthians? Bom, e aí falando sobre a tabela do Brasileirão, o Corinthians tem 15% de chances de classificar para a Copa Libertadores. Isso foi antes de começar a rodada. Agora as chances aumentaram, são quase em 20%, porque os times de cima estão tropeçando muito. Vale ressaltar aí que o Ceará ganhou, encostou no Corinthians, até passou, né, pelo saldo de gols, mas o Corinthians tem 2 jogos a menos. Um jogo a menos que o Santos também, um jogo a menos que o Fluminense, tem um confronto direto, tem confronto direto com o Palmeiras. Então, o Corinthians tem muitas chances de classificar para a Libertadores. Primeiro, o campeão da Copa do Brasil vai ser ou Grêmio ou Palmeiras. Então já vai abrir uma vaga. Depois, a Libertadores, 50% de chances de ser Palmeiras ou Santos. Tem 2 brasileiros e 2 argentinos. Então, já abriria outra vaga. De G6 abriria para G8. O Corinthians hoje, 10º colocado, com 2 jogos a menos, ressalto novamente, poderia facilmente alcançar no mínimo a 8ª colocação. No mínimo. E da 8ª para a 6ª colocação, a gente tem totais condições, família. E aí, pensando no cenário ideal, com mais 2 vagas abrindo no Campeonato Brasileiro. Eu tô confiante que o Corinthians vai classificar para a Libertadores. E vocês, torcedores? Comente aí a opinião de vocês. Bom, o Alessandro e o Roberto de Andrade deram uma entrevista coletiva nesse final de semana, falando aí, explicando na realidade como que vai ser os novos cargos, como que eles estão esperando, a expectativa para a próxima temporada. O Alessandro já deu uma declaração que deu uma balançada, família. Ele falou o seguinte: é um desafio muito maior do que jogar uma final de Libertadores ou disputar um Mundial. Pode ter certeza disso, porque o envolvimento de um gestor é muito grande.
O gestor está aqui para criar todos os processos do departamento, analisar todas as áreas e fazer com que o setor acrescente para cada atleta. E aí o que eu entendo do que o Alessandro disse? O jogador, ele tem que ir treinar, chega na pré-eleição, vem tudo mastigado para ele. Ele já sabe como a outra equipe joga, o que o time do Corinthians vai fazer para neutralizar, como que a equipe do Corinthians vai atacar. Ele já tem um preparador físico que faz o trabalho específico que ele está precisando. Já tem o treinamento baseado naquilo que ele precisa mais. Então já vem tudo moldado para ele. Já o gestor, ele tem que enxergar quais são as deficiências do clube e investir naquilo. Pô, a gente precisa melhorar nesse ponto, nesse ponto. Então é isso que eu entendo quando ele fala que ser gestor é um desafio muito maior do que jogar uma final de Libertadores ou disputar um Mundial. Para o final da Libertadores ele se prepara, treina, já sabe como o outro time vai jogar, sabe qual que vai ser a tática do Corinthians, entra em campo e faz o que ele está fazendo. Acabou. Agora o gestor tem que ter uma visão mais à frente, família. Então, concordo com o Alessandro e acho que ele tem totais condições de desempenhar esse papel na equipe do Corinthians. Já o Roberto de Andrade falou o seguinte: tudo é difícil aqui porque os sócios e os torcedores são exigentes, mas é um desafio legal e bacana. Isso aumenta um pouco nossa responsabilidade em relação ao trabalho, mas é muito gratificante quando se tem o retorno de um título. É muito gostoso. Bom, então vai de acordo com o que o Alessandro falou, os dois estão alinhados, sabem que é um desafio muito grande, mas eles entendem que a recompensa vale e muito a pena. Então, tô de acordo aí com o Alessandro e com o Roberto de Andrade, o Corinthians tem totais condições de evoluir ainda mais para conquistar um título. E aí, família, concordam com os nossos gestores, tanto o Alessandro quanto o Roberto de Andrade? Bom, agora falando um pouco sobre o mercado da bola, o Mancini elogiou o Michel Macedo, família. Elogiou o Michel Macedo. Falou que ele tem totais condições de ser reserva do Fagner, até porque ser titular esquece, não tem como. Houveram aí muitas especulações, a própria mídia, todo mundo que tinha informação de dentro do Corinthians falou que o Michel Macedo não continuaria no clube. Agora já mudaram, falaram que ele vai continuar até o final do contrato dele. Então, pelo menos 2021 inteiro, o Michel Macedo será jogador do Corinthians. Segundo aí informações, a comissão técnica do Corinthians, junto com a diretoria, não vê sentido em contratar um jogador com status para ser titular e aí vai chegar e vai ser banco do Fagner. Ok, concordo. Não dá pra fazer um investimento pro cara chegar e ser banco, beleza. Mas pô, não dá pra negociar o Michel Macedo? Vende ele, ganha um dinheirinho, economiza com o salário dele e põe um jogador da base pra ser reserva do Fagner? Será que a base do Corinthians não tem um lateral direito que é melhor que o Michel Macedo? Ou que tem potencial pra ser? O cara não precisa chegar agora e já ser melhor que o Michel Macedo. Ele vai ser reserva do Fagner. O cara não vai ter 25 jogos na temporada. Ele vai ter 15. Estourando 15 jogos. Que ele vai entrar no segundo tempo. Ou quando o Mancini for poupar os titulares. Não vai ter uma grande exigência. Ele pode ir treinando para ir evoluindo. Vai conversando com o Fagner. Quando surgir a oportunidade, ele entra, beleza. Mas não vai chegar agora para ser titular. Por mim, negociaria o Michel Macedo. Mas o Mancini disse que ele tá dentro do padrão, gostou do jogador. Fazer o quê? Mas e aí, família? Qual que é a opinião de vocês sobre essa situação? Concordam aí com o técnico Wagner Mancini? O Michel Macedo tem condições de ser ainda atleta do Corinthians ou não? O nosso clube deve vender o lateral. Agora rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. E se quiser trocar uma resenha comigo, só dar um salve aí nas minhas redes sociais, que estão aí na descrição, família. Bom, segundo o Yahoo Sports e o próprio Jorge Nicola,
o Sevilha da Espanha e o Porto de Portugal estão de olho no Guilherme Biro, lateral esquerdo do Sub-17 do Corinthians. Bom, o Guilherme Biro foi um jogador aí que se destacou em todas as categorias do Corinthians, Sub-11, Sub-13, Sub-15 e agora Sub-17. Já tem passagem pela seleção brasileira desde o Sub-15, foi campeão sul-americano. E aí o Corinthians já assinou o primeiro contrato profissional com ele, colocou a multa de 30 milhões de euros, se for colocar hoje na cotação, quase 190 milhões de reais, e o contrato dele com o Corinthians é de 3 anos. Então, pra mim tá certinho, já colocou a multa lá em cima. Porto, Sevilha, quer negociar com o jogador? Paga a multa. Acabou. Não tem conversa. Começa a fazer igual o Flamengo tá fazendo, igual o próprio São Paulo. Todo jogador que surge no São Paulo, o Ajax vem e paga a multa. Surge jogador no Flamengo, vem fulano, ciclano, beltrano e paga a multa. Por que no Corinthians não? Porque o Benfica vai, contrata o Everton Cebolinha, paga direitinho. O Benfica vem, contrata o Pedrinho. Não, porque tem que pagar uma parcela só no ano que vem, a outra só no outro ano. Corinthians até hoje não recebeu todo o dinheiro do Pedrinho. Então, se for fazer negociação, paga a multa. Chega, paga a multa à vista, acabou. Pode negociar com o jogador, é seu. E aí, rapaziada, qual que é a opinião de vocês aí sobre essa sondagem do futebol europeu em cima do nosso lateral esquerdo do Sub-17, Guilherme Biro? Por hoje é isso, família. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!